Chega mais, nação, vamos reagir aqui agora aos que os palmeirenses estão falando sobre o nosso Mengão. Marcos Leonardo, Breno Bidon e Flamengo podendo obter uma bolada com a possível venda de Vinícius Júnior para o Chelsea. Palmeirenses se rendem ao Fla, deixa nos créditos para os canais Opina Pouco e Deixa o Palmeirense Falar. Convido a você, se for novo, a se inscrever no canal, a ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos para as informações e o vídeo. Queridos, é o seguinte... Tem duas notícias aqui. Uma eu estava vendo lá no Paparazzo Rubro Negro, a outra na Wall Sports. A primeira é que o Flamengo está fazendo uma consulta aí ao Breno Bidon, jogador do Corinthians, inclusive um jogador de muito potencial, um jogador que fez diferença no Corinthians agora, na Copa do Brasil, né? Fez diferença nessa temporada. E o Flamengo estaria preparando uma oferta para esse jogador. Neto, você acha que é um jogador que vale a pena a oferta? Com certeza. Com certeza. É um jogador que tem um bom potencial, um jogador jovem, uma revelação ali, né, do Corinthians. Soube assumir ali a sua responsabilidade, o seu protagonismo na temporada passada. Trouxe frutos para o Corinthians. Tanto que eu acho que é muito difícil o Corinthians querer negociá-lo com o Flamengo. Rival, inclusive, da Supercopa. Mas vale a tentativa, porque é um jogador que tem muito potencial, tá? E outra notícia aqui também, essa notícia ela pode ser até positiva para o próprio Flamengo também. O jornal inglês The Guardian está falando aqui que o Chelsea prepara uma oferta de quase R$1 bilhão por Vinícius Júnior. Chelsea estaria disposto a desembolsar 135 milhões de libras para tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid. Informação do jornal inglês The Guardian. O clube inglês pode aproveitar a pressão da torcida merengue sobre Vini Júnior para tentar a transferência. O camisa 7 foi vaiado pelos presentes no Santiago Bernabéu na vitória por 5-1 contra o Betis pelo Campeonato Espanhol. O jornal britânico destaca que o brasileiro não está feliz na capital espanhola e ainda não chegou a um acordo para renovar o seu vínculo, que é até 2027. Galera, se o Real Madrid abrir mão do Vini Júnior, aí eu vou cravar que o técnico do Real Madrid, o Xabi Alonso, ele não é muito fã do futebol brasileiro, viu? O desempenho do Vini Júnior ele caiu. É verdade. Só que ele também deixou de ser ali um protagonista na equipe, né? Hoje ele, atualmente, cara, por incrível que pareça, ele vem sendo só mais um no elenco do Real Madrid. E aí a gente tem que ter uma discussão maior pra gente compreender os porquês. Mas, mais objetivamente falando sobre uma proposta do Chelsea, o Vinícius Júnior, ele encaixa muito bem naquilo que o Chelsea quer construir. Em cima de um time inglês que seja fisicamente forte, rápido, um time que joga muito bem aberto, entra muito agudo pelas diagonais. É isso que o time inglês busca. E é justamente essa forma de jogar que o time inglês quer. Forma essa que o Vinícius Júnior mostrou em temporadas ali no comando do Ancelotti, que ele tinha essa forma de jogar. E como o Flamengo ele é o clube formador do Vinícius Júnior, o Flamengo pode embolsar aí 50 milhões de reais, caso uma negociação como essa se concretize. É muito dinheiro. Eu não sei se uma transação dessa ela realmente de fato vai acontecer, mas parece que o Chelsea tem um projeto esportivo bastante agressivo. E talvez o Vini Júnior já é um jogador já mais amadurecido, né, do que alguns garotos mais jovens que tem lá. Ele pode ser esse fator de equilíbrio entre jogadores mais jovens e jogadores um pouco já de maior experiência e que são acostumados a jogos muito grandes, como, por exemplo, o final de Champions. Vini Júnior, ele é adaptado muito bem a isso. E o Flamengo pode até se dar bem também com essa negociação. Tá bom? Bem, é isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. E o Cruzeiro bateu o pé por 316 milhões, 50 milhões de euros, não deu o esquema
e aí encerra conversas com o Flamengo pelo Caio Jorge, tá? As conversas foram encerradas nesta segunda-feira. A última pedida do Cruzeiro inflexível foi de 50 milhões de euros. O Flamengo teve 2 propostas recusadas pelo Cruzeiro. A primeira foi de 30 milhões de euros. A segunda era 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, que é avaliado por 8 milhões de euros, o que nas contas do Flamengo daria uma operação de 32 milhões de euros. A todo momento, porém, o Clube Mineiro bateu o pé, alegando que só aceitava negociar o Caio Jorge por 50 milhões de euros. O Flamengo cogitou esticar a corda um pouco mais, né, oferecendo 27 milhões além do Cebolinha, mas não chegou a oficializar essa proposta. Com o negócio inviabilizado, o Flamengo já está monitorando outros nomes. A gente já falou que Marcos Leonardo, do Al Hilal, é um nome que agrada, mas é totalmente diferente do estilo de jogo do Caio Jorge, então não sei se seria uma boa, além da grana alta que é pedida lá pelo time do Al Hilal, né, muito forte, e aí ele tem um salário muito alto também, tá? Como eu disse, né, ele não é avaliado pela comissão técnica do Flamengo com as mesmas características que necessita, então não tem por que também ficar insistindo muito em Marcos Leonardo, né? Eu sei que a torcida do Flamengo está querendo muito, mas se há uma avaliação de característica de jogo e ele é diferente, eu acho um tiro no pé, né? Vai botar um cara igual o Pedro, ele é avaliado quase igual o Pedro. Vai botar igual o Pedro, né? Não adianta. Eles querem um cara diferente. Por exemplo, o Pedro é o titular absoluto e quando precisar de uma mudança de estilo de jogo, tudo coloca um outro lá que pode mudar o jogo e pode trazer vitória. Né? Não quer dizer que o cara seja reserva sempre, né? Mas é essa a ideia dos treinadores, né? Outro nome bem avaliado é o Cauã Elias, né? Que é ex-Fluminense, atualmente no Shakhtar Donetsk, e o Flamengo ainda não fez uma proposta pelo Cauã Elias, tá? No coluna do Fla, né? O Shakhtar Donetsk, né? Donetsk cobra 120 milhões de reais do Flamengo para liberar o Cauã Elias, mas só que é à vista. Então o Flamengo buscando mais um centroavante na temporada, né? Já aí dando encerrada a negociação com o Caio Jorge, monitora aí vários nomes e o Cauã Elias é um deles, tá? Então, cara, só que o Shakhtar Donetsk está querendo 19 milhões de euros que foram investidos junto ao Fluminense. Segundo informações do portal MoonBH, o clube da Ucrânia não está disposto a negociar o Cauã Elias por um valor inferior ao que ele já pagou, que era 19 milhões de euros, estabelecendo assim uma exigência mínima para abrir as negociações. Aí como vai ser, se é parcelado, se não é, se é empréstimo com opção de compra, aí é outra conversa, mas ele quer 19 milhões de euros. Agora, tem que entender por que ele está sendo negociado lá também, né? Se ele é negociável. Se o cara investiu um valor, pelo jeito não está jogando bem, né? Lá. Não quer dizer que não vai chegar no Flamengo, não vai jogar. Mas lá, pelo jeito, ele não deve estar jogando bem. Senão os caras não tinham essa conversa. Eu vou pelo menos o valor que eu investi. Ou seja, eu paguei 19 e me dei mal, né? E agora, pelo menos, para recuperar e não perder o dinheiro. É mais ou menos por aí, gente. Tem que interpretar. Isso é uma realidade, tá? Isso não quer dizer que ele não vai chegar no Flamengo e vai arrebentar, cara. É que às vezes não se encaixou no esquema de jogo do técnico de lá, cara. Acontece direto. O Gabigol, antes de vir pro Flamengo, não se adaptou na Europa. Chegou no Flamengo, regaçou. Além de 19, 20, 21. Aí depois caiu, né? Mas deu muita alegria pro Flamengo aí. Então vamos aguardar essa história aí do Cauã Elias, né? Porque Marcos Leonardo vai estar meio difícil. E o Flamengo fez uma oferta de 15 milhões de euros para o Corinthians pelo Breno Bidon. E aí tem uma disputa aí com clubes europeus, tá? Segundo a reportagem do FlamengoRJ.com.br, o Breno Bidon está na lista de prioridades do Flamengo para 2026. O Flamengo prepara essa oferta aí de 15 milhões de euros ao Corinthians para tentar fechar essa negociação do menino que tem 20 anos e já tá jogando como titular do Corinthians, já um meio formado praticamente, já tem uma experiência muito boa
E aí a concorrência internacional está em cima, o Flamengo está tentando antecipar, né? A proposta que equivale a 95 milhões de reais na cotação atual chega com a intenção explícita de reduzir o espaço para propostas de times europeus e trazer o jogador para o projeto esportivo do Flamengo já agora nesta janela de transferência. Bom, agora vamos ser bem sinceros, 15 milhões de euros para time lá de fora é mixaria, velho. Qualquer jogadorzinho lá vale 15 milhões de euros. Então, cara, o Flamengo jogou essa de 15 milhões de euros pro Corinthians e tem que torcer pro Corinthians não conseguir uma proposta melhor. Se tiver algum time que realmente queira ele lá fora, vai pagar 16, 20, tranquilo. Porque 15 milhões de euros não vai antecipar nada. Só vai fazer o Corinthians correr atrás, procurar algum outro time lá, ver que ganha um pouco mais e vai meio que fazer um leilãozinho aí com o Flamengo. E se o Flamengo não entrar, eles vendem para outro. Pode ter certeza, tá? Vamos aguardar, vamos ver como é que fecha essa negociação. Segundo a reportagem também, clubes como Sporting de Portugal, Manchester United da Inglaterra, o Napoli da Itália, PSV da Holanda, todos eles estariam monitorando o Breno Bidon, o que aumenta uma pressão aí, uma eventual pressão sobre o Flamengo para formalizar uma oferta competitiva. Então, a diretoria do Flamengo diz que não avalia apenas o valor, mas também a velocidade da negociação para não perder terreno. E o Flamengo ainda busca convencer o jogador com um projeto de jogo e possibilidade de visibilidade continental e intercontinental, né? Óbvio. A intenção é montar uma proposta que agrade ao Corinthians e dê garantias ao jogador sobre o seu papel no elenco em 2026. Até porque, cara, o elenco do Flamengo a gente sabe como é que é, né? Será que ele vai chegar no Flamengo e vai conseguir jogar com aquele meio campo foda que tem lá? É difícil, né, cara? É difícil. Então tem que, para garantir, imagina, aí o moleque vai por grana, tudo, tá no auge dele aí, pode ir para algum time muito forte da Europa, que tem potencial para isso, e aí chega no Flamengo e fica no banco, porque olha o meio campo do Flamengo. O Alan tá sendo vendido, né? Tem vários jogadores ali. Então é complicado, cara. Vamos aguardar também. Sempre vamos aguardar, né? O retorno vem logo. E aí, falando do Alan, São Paulo está louquinho para contratar o Alan, quer levar o Alan já para já. É uma prioridade no mercado para o São Paulo e ele concentra todos os esforços para avançar na negociação com o Flamengo. A ideia do São Paulo é fazer a chegada do jogador por meio de um empréstimo com opção de compra em que pode se transformar em obrigação mediante cumprimento de metas de contrato. Aquele negócio, eu empresto o cara, pago uma mixaria, vou pagar o salário do cara durante um tempo, e se no final desse contrato, desse período, estabeleces ali algumas prioridades, né? Número de jogos, minutagem, gols, assistência, o que for. Se ele cumprir aquilo, automaticamente o time que o contratou por empréstimo será obrigado a comprar ele por um valor já pré-estabelecido. 5 milhões, 4 milhões, sempre em euros, né? Aqui no Brasil usa mais euro do que dólar. Às vezes vai em dólar, mas a maioria é em euro, né? Então, as conversas estão acontecendo. São Paulo já iniciou as conversas com o staff do Alan, recebeu sinalização positiva para seguir adiante. Há entendimento entre as partes em relação à base salarial. O jogador vê o clube do Morumbi como um ambiente favorável para recuperar o espaço no futebol brasileiro e brigar por uma vaga como titular. Mas é óbvio, vai chegar lá, vai ser titular. Quem que tem no São Paulo, velho? São Paulo, cada contratação que tá fazendo, pelo amor de Deus, o Alan é a estrela do time. É a estrela do time, tá? Só que aí, aquele negócio, o Flamengo ainda não deu um retorno oficial ao São Paulo, o Alan não está nos planos do Felipe Luiz, mas mesmo assim tem uma postura cautelosa por causa da situação financeira do São Paulo. Tanto o time do Flamengo quanto também o staff do Alan estão pensando na grana. Será que São Paulo vai conseguir honrar os compromissos? É coisa feia em São Paulo. Quem te viu, quem te vê, hein? Que vergonha. Vamos que vamos, tá? O do Caio Jorge, cara, né? O que aconteceu? Primeira semana. O Cruzeiro tá pensando em acionar o Flamengo na FIFA, cara, por causa do Caio Jorge. Por quê? O dono do Cruzeiro,
ele entende que o Flamengo assediou o Caio Jorge. Essa que é... Meu Deus do céu, né? É uma novela praticamente, né, cara? O Flamengo... O que acontece? O Flamengo disse que alegou que procurou o Cruzeiro, fez as propostas, e a última dela foi junto com o Cebolinha, tá? E tentou fazer as coisas pela maneira correta. Por outro lado, o Cruzeiro, né, diz que o Flamengo tentou monitorar, assediar o Caio Jorge antes de falar com o Cruzeiro, sem falar com o Cruzeiro. Inclusive que o Felipe Luiz teria ligado pro Caio Jorge para ir jogar no Flamengo, oferecendo vantagens, aquela coisa toda. Então, o Cruzeiro entende que o Flamengo assediou, né, tentou aliciar o seu jogador. Coisa ridícula isso aí, né? E foi o mesmo que aconteceu, segundo o Cruzeiro, com o Arrascaeta. O Arrascaeta, na época, queria ir pro Flamengo, o Cruzeiro não quis liberar, aí o Arrascaeta passou a faltar treino, posteriormente daí conseguiu se mudar para o Flamengo. Ficou de biquinho, né? Então, cara, aquele negócio, não adianta só o time não querer. Se o jogador não quer, aí complica, né? Se o jogador quer ir embora, aí complica. Fica de biquinho, como fez o Arrascaeta lá atrás do Cruzeiro. É certo isso? Não, não é certo. O Arrascaeta fez errado. Mas foi o que ajudou o Cruzeiro a liberar ele para o Flamengo, né? Na época. E na época o Cruzeiro estava bem quebrado. E agora o Caio Jorge. Né? O Caio Jorge fez uma postagem enigmática nesse dia, aí numa piscina, não sei se é da casa dele, de hotel, com as cores do Flamengo, vermelho e preta. Vocês não lembram disso? Então, sei não, hein? E agora o cara quer processar o Flamengo na FIFA? Vamos aguardar, né? É isso aí, nação. Essas foram as informações, notícias e reações dos palmeirenses, deixando aqui mais uma vez os créditos na descrição para Opina Pouco. Deixa o palmeirense falar, Tadeu e Neto, que reagiram aí tudo sobre o nosso Mengão. Trazendo um pouco da pauta do que eles falaram, Caio Jorge, acabou essa novela, acabou essa negociação. Pedrinho, o dono da SAF do Cruzeiro, já falou que não vai vender, já ameaçou colocar o Flamengo na FIFA por assédio ao jogador. Já vi muitos torcedores do Flamengo, muitos mesmo, falando que não seria uma boa negociação, porque pelo valor muito caro, 50 milhões de euros, não vale, na minha opinião, na minha visão. É um excelente jogador? É versátil, é veloz, é rápido, é técnico? Mas esse valor, confesso também que não valeria a pena o Flamengo fazer esse investimento por ele. Aí criou também essa possibilidade de Marcos Leonardo, atacante que está na Arábia, ex-cria também do Santos, menino da Vila, que surgiu com essa oportunidade de ser substituto de Pedro ou também jogar junto com Pedro. É o que Felipe Luiz busca, alguém que atue com Pedro no lado ou que também consiga substituí-lo quando ele não puder jogar, visto que Pedro todo ano tem uma lesão e sempre tem uma lesão longa. E também surgiu também a informação sobre Breno Bidon, meio de campo do Corinthians, com 20 anos, jogador que foi decisivo na final da Copa do Brasil, fez uma belíssima jogada, é um jogador que de grande potencial e o Flamengo monitora ele e já fez uma proposta, segundo as informações. Eu acho um bom investimento, porque o Flamengo ali, no lugar de Arrascaeta, ele tem Carrascal, mas Carrascal é um jogador muito versátil. Ele joga pela ponta esquerda, pelo meio, pela ponta direita. Então, quando ele estiver em campo e o Flamengo precisar de um meio de campo articulador, rápido, veloz e bom de bola, é um bom investimento. Dependendo dos valores, eu acredito que seria um bom investimento. Breno Bidon, primeiro que é um jogador novo, jovem, é o que a diretoria já falou, que precisa e vai contratar somente jogadores abaixo de 26 anos. Não vai contratar jogador velho, por assim dizer. Então é promissor, joga bola e seria um bom investimento dependendo do valor. Outra notícia que surgiu, procurei também mais informações aqui sobre Cauã Elias, jogador que foi revelado pelo Fluminense, atua no Shakhtar Donetsk. O Flamengo teria procurado o jogador
Não vi nenhuma informação oficial em todas as buscas que eu fiz aqui, mas é apenas rumores. Eu, particularmente dizendo, não conheço Cauã Elias, mas acredito aí que Boto, juntamente com Felipe Luiz, que está pela Europa ali, olhando alguns jogadores, vendo algumas possibilidades e contratações, com certeza vai enxergar se ele sim for um bom jogador para atuar no lugar ou como o lado ali de Pedro e ser uma excelente contratação para 2026. Vina, que já foi para a Argentina, para o River Plate, Pablo já saiu para um time da Série B, Alan podendo sair para o São Paulo, o Flamengo assim conseguindo refinar o seu elenco, porque foi dito, o Flamengo precisa ter no mínimo 22 jogadores titulares, ou seja, 2 jogadores por posição. Já trouxe Vitão, então a zaga já está completa. Vitão, Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Goleiro tá em busca de um goleiro, porque só tem Rossi no momento e os meninos da base, os laterais direitos. E aí o Flamengo tenta aí se mobilizar para ter 2 jogadores por posição para tentar conquistar todos os títulos no ano. Beleza? Você, torcedor do Flamengo, concorda, discorda? O que é que você achou dessas informações? É uma boa, não é uma boa contratação? Investiria em Marcos Leonardo? Acho que o Flamengo deveria continuar investindo por Caio Jorge. Enfim, expresse suas opiniões aqui nos comentários. Se inscreva, ative as notificações, nos ajude a bater os 14 mil inscritos. Beleza? Hype o vídeo, compartilha com seus amigos. Valeu, nação!